Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Xavier Barreto, o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Eu diria que, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui convosco. Eu diria que capital para o Serviço Nacional de Saúde é conseguirmos captar e reter recursos humanos. É, se calhar, o tema mais central, mais fundamental. E se repararmos bem, eu diria que praticamente todos os problemas que temos tido se devem à falta de recursos humanos e à nossa incapacidade de lhes apresentar uma proposta competitiva que os consiga reter no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, pensando nesta área, neste setor, é claramente o tema mais importante na atualidade. Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso certamente. Antes, porém, eu gostava de lhe perguntar como é que avalia o atual momento que se vive nas urgências em Portugal, na sequência, nomeadamente, do intensificar da gripe e, por outro lado, também ao nível da obstetrícia e da pediatria, não é? O momento é muito difícil, mas não é diferente daquilo que tivemos em anos anteriores. Portanto, eu rejeito a ideia de que estamos pior do que estivemos em anos anteriores. Estamos num período difícil, com períodos de espera muito prolongados, com urgências a encerrar, infelizmente, ainda, por falta de recursos humanos. Eu diria que estão em curso um conjunto de medidas que podem ajudar a mitigar, a resolver, não digo, mas pelo menos a mitigar este problema, esta ideia de termos urgências referenciadas, termos os centros de saúde a abrir mais articulados com os hospitais e a responder também ao doente agudo, mas eu diria também que provavelmente não chega. Nós temos que reformular a forma como atendemos o doente agudo, temos que dar um novo papel aos cuidados de saúde primários, aquilo que já está a ser feito em muitos países. Temos que repensar as portas que estão abertas para atender o doente agudo, porque repare, se a única porta for a de urgência hospitalar, e continua a ser nos últimos anos, foi sempre e continua a ser, o doente vai ao único sítio onde consegue ter uma resposta efetiva, à urgência hospitalar. E dado que a população está a envelhecer e que está cada vez mais doente, obviamente que isso pode resultar em sobrelotação. E, portanto, nós temos que repensar, de facto, o nosso circuito do doente agudo e não o temos feito, infelizmente. E, Mas esta portanto, questão da referenciação através do SNS, nomeadamente agora neste momento mais complexo por causa da gripe, está a provar que funciona ou não funciona? para já os resultados são muito parcos. Portanto, nós temos uma pequena redução do número totais de atendimentos, aliás, e uma pequena redução dos doentes não urgentes que vão ao serviço de urgência. E, portanto, os resultados, eu diria, são ainda pouco. Quer dizer, temos temos algumas semanas, aliás, de implementação deste sistema. Ou seja, ainda dá o benefício da dúvida? Dou claramente. A ideia é boa, o conceito faz todo o sentido. Esta ideia de que os doentes primeiro devem telefonar para uma triagem telefónica e nessa triagem, onde são atendidos por profissionais de saúde especializados, são encaminhados para o local mais adequado, seja o centro de saúde, seja ficar em casa, porque pode ser uma patologia autolimitada que não precisa de ir ao hospital. É que tínhamos ficado com a ideia que íamos ter menos pessoas nos hospitais e, na verdade, não é isso que está a acontecer. Está a acontecer numa pequena quantidade. Eu acredito que isso se deve ao facto de isto ser implementado há pouco tempo e temos ainda poucas semanas. Em alguns hospitais não foi sequer implementado, nomeadamente em hospitais da região do Leval do Tejo, em vários não foi implementado. E também é verdade que é sempre perigoso compararmos períodos de anos diferentes, quando na verdade os anos não. Por exemplo, o pico da gripe não aconteceu o ano passado na mesma altura que aconteceu este ano, nas mesmas semanas, e portanto é difícil compararmos, por exemplo, a primeira semana deste ano com a primeira semana do ano passado. É perigoso fazê-lo. E, portanto, eu diria que é prematuro tirarmos conclusões. O conceito faz sentido e eu acho que devemos caminhar no sentido de uma urgência referenciada. Há duas unidades, no entanto, do Hospital Beatriz Ângelo Amadora Sintra, que continuam a evidenciar fortes dificuldades de resposta. Em concreto, do seu ponto de vista, o que é que estas duas situações exigiriam? Portanto, há alguma medida em particular que fizesse sentido aqui? O Amadora Sintra, sabemos já há muitos anos que está subdimensionado para a população que está a atender. As instalações estão subdimensionadas, as equipas estão subdimensionadas. Louros passou por um processo diferente, está muito carenciado de recursos humanos. As suas equipas são praticamente constituídas por prestadores de serviço e, portanto, tem graves problemas na estruturação das suas equipas. Mas, em boa verdade, isto não é muito diferente daquilo que acontece em muitas outras urgências. Esta insuficiência de espaço, que depois prejudica também a organização da resposta. A insuficiência de recursos humanos. Porque, repare, mesmo nas urgências que estão a funcionar, grande parte dos profissionais são prestadores de serviço. É preciso termos em conta que o serviço de urgência foi absolutamente desvalorizado durante muitos anos, eu diria décadas, em Portugal. Foi um serviço
muitas vezes prejudicado em relação a outros, um serviço que nunca teve a autonomia que devia ter. Andamos há muitos anos a discutir esta ideia das equipas dedicadas do serviço de urgência como um serviço autónomo, da profissionalização até desta área. Só há pouco tempo é que foi criada, como sabe, esta especialidade da medicina de urgência, só agora é que foi criada, e só daqui a alguns anos é que vamos ter especialistas nesta área. E, portanto, Mas é uma quando diz área... prestadores de serviço, está a dizer que não tem tanta rapidez, tanta qualidade no atendimento? É isso que isso... Claramente, claramente, portanto, sejamos claros, muitos destes prestadores de serviço são médicos sem especialidade, que não têm o mesmo know-how, que não têm a mesma experiência, logo à partida, e que não estão integrados nas equipas. Portanto, são pessoas que vêm ali pontualmente fazer um turno, fazer algumas horas. Isto é fácil de perceber, é quase senso comum. É diferente ter uma pessoa com quem estamos habituados a trabalhar e uma pessoa que vem naquele dia fazer umas horas. São questões completamente diferentes. Isto tem consequências. A rapidez, a qualidade com que se atende os doentes não é a mesma. E, portanto, o serviço de urgência E padece... isso acaba por gerar atrasos também. Com certeza. O serviço de urgência padece de muitos problemas, a falta de instalações condignas em muitos casos, problemas de organização também, o espaço que é insuficiente. O Amadora Sintra é claríssimo, este subdimensionamento não é só o Amadora Sintra. Nós no Norte temos um caso semelhante, que é o Tâmega e Sousa, que todos os anos tem problemas também porque está subdimensionado para a população que serve. Mas é preciso dizer que os serviços de urgência foram muito desvalorizados. Houve pouco investimento no serviço de urgência nos últimos anos em Portugal. Eu diria que felizmente isso está a mudar. E, portanto, esta criação da especialidade, estes CRIs, estes centros de responsabilidade de urgência que estão agora a ser criados, são importantes. Portanto, há agora uma visão diferente do que vai ser o serviço de urgência no futuro. Isso é muito importante. Acha que a situação presente que vivemos, porque creio que já o disse, que vai piorar ainda, ou seja, ainda não estamos no pico da gripe propriamente. Continua, portanto, a defender essa ideia? Sim, é provável. Eu não sou epidemiologista, sigo com alguma atenção a informação que vai sendo libertada, nomeadamente pelo Ricardo Jorge, e tudo indica que não estamos ainda no pico das infecções respiratórias. E, portanto, claro que temos aqui muitas incertezas, até das próprias condições meteorológicas. Há aqui uma série de questões que influenciam isto, mas tudo indica que pode ainda piorar nas próximas semanas. Isso Mas obriga a medidas suplementares? é o que os hospitais estão a fazer. Todos os hospitais têm um plano de contingência que foi gizado e publicado até há algumas semanas. Um plano que vai sendo progressivo, com várias etapas que vão sendo progressivamente ativadas em função da procura e da necessidade de responder a mais doentes. Portanto, os hospitais começam por reforçar equipas no serviço de urgência, por criar mais camas de internamento, porque um dos grandes problemas dos serviços de urgência é não terem camas onde internar os doentes. Eles ficam no serviço de urgência e, naturalmente, como se percebe, fica sobrelotada. Em alguns casos, isso já está a acontecer em alguns hospitais, podemos chegar ao ponto de ter que cancelar a atividade programada, porque se precisamos de mais profissionais de serviço de urgência, temos que cancelar cirurgias, temos que cancelar consultas, porque é mais urgente responder ao doente agudo, ao doente urgente. E, portanto, estes planos estão a ser ativados conforme estava previsto pelos hospitais. E, portanto, eu não acompanho a ideia de que houve problemas de planeamento por parte dos hospitais. Os hospitais vivem num contexto muito difícil, em que a única porta aberta para o doente em permanência é o serviço de urgência hospitalar. Portanto, não temos uma resposta estruturada nos cuidados de saúde primários. O que é que eu quero dizer com resposta estruturada? É uma resposta ao longo de todo o ano e capacitada com meios de diagnóstico, com meios resolutivos, com equipas que possam resolver o problema aos doentes. Não é abrir os centros de saúde durante alguns dias no inverno, não é disso que eu estou a falar. E, portanto, os hospitais tentam responder a muitas vezes, esta avalanche de doentes com os planos de contingência e com os meios que têm. E, portanto, se não fazem melhor, naturalmente é porque não conseguem. Falou da questão da falta de médicos, portanto, significa que é uma falsa questão quando se fala de que há uma má gestão, ou seja, efetivamente há uma falta de médicos ou há uma falta de médicos e uma má gestão dos recursos que existem? Eu não lhe posso dizer que em alguns casos não exista oportunidades de melhoria em algumas urgências. Portanto, esta oportunidade de melhoria é um eufemismo para lhe dizer que sim, podem existir problemas de gestão e da organização do próprio serviço de urgência. Não são todos iguais, como é natural. Portanto, depende das FIAs, depende da forma como essas FIAs são capacitadas, muitas vezes. Eu já trabalhei em diferentes hospitais. Há hospitais em que o serviço de urgência tinha pouca autonomia, estava muito dependente dos serviços, tinha pouca capacidade de direção e de comando sobre os profissionais que lá estão a trabalhar, e já trabalhei em hospitais em que não é assim.
em que claramente a direção do serviço de urgência tinha uma enorme capacidade de organizar e de dirigir os recursos que estavam ao seu dispor durante aquelas horas. E, portanto, depende das FIAs, depende certamente das instalações, depende também da organização. Portanto, para responder em concreto a sua pergunta, sim, em alguns casos há espaço para melhorar a organização, claramente. Há também a necessidade, e para além da necessidade de médicos e de mais médicos, de diferenciá-los, no fundo, para reter melhor esse talento, ou não? Claramente que sim. No caso da urgência, repare, nós temos médicos que gostam desta área, que gostam de trabalhar na urgência, no intensivismo, mas que depois não têm uma carreira onde possam progredir. E este foi sempre um grande obstáculo. Como eles não têm uma especialidade, não têm um serviço, uma especialidade no qual se possam sentir integrados e possam progredir nessa carreira, eram sempre profissionais que estavam noutro serviço e que vinham aqui fazer umas horas ao serviço de urgência. Isto era um forte obstáculo, até à constituição das equipas dedicadas. E, portanto, esta criação desta especialidade é muito oportuna e eu espero que possa mudar a forma como as equipas estão organizadas dentro de alguns anos. E vai haver interesse e vai haver a retenção dessas pessoas no SNS? Eu penso que sim, penso que sim. O que lhe posso dizer é que já hoje existem pessoas que gostam desta área, que trabalham em tempo completo no serviço de urgência. Quem diz serviço de urgência diz todas as áreas conexas, incluindo o INEM. Médicos que gostam de fazer VMER, que gostam de fazer viatura médica, que gostam de fazer urgência e que devem ter a oportunidade de ter uma carreira nessa área e que devem ter, e essa é uma medida que nós defendemos de uma forma transversal para todas as carreiras, devem ter incentivos específicos em função do seu desempenho. Se este trabalho é mais difícil, é mais penoso, e se nós avaliarmos o desempenho destes profissionais e eles que forem melhores, eles devem receber melhor e devem ter incentivos em função desse desempenho. A questão é como é que avalia, porque não há avaliação, não é? Não há. Curiosamente, para os CRIs já há. Portanto, quando as pessoas se associam num centro de responsabilidade integrado, já estão definidos indicadores para nós medirmos a efetividade desse centro. Repare, estão agora a ser criados CRIs para o serviço de urgência. E o que é que nós medíamos? Medíamos, por exemplo, se os doentes, depois de vir ao serviço de urgência, conseguiam resolver o seu problema ou se dali a 2 dias voltavam ao serviço de urgência, que é uma boa forma de nós medirmos se as equipas estão ou não a ser efetivas. E, portanto, é sempre possível nós definirmos indicadores de desempenho, quer para as equipas como para as pessoas, para os médicos em concreto. É isso que nós defendemos. E eu acho muito positivo que neste último acordo com o CIM, um acordo que foi celebrado há cerca de 15 dias, que esse ponto da avaliação de desempenho tenha sido um ponto central do acordo, porque de facto isso é urgente. Esta ideia de avaliarmos os médicos e de retribuirmos melhor àqueles que mais se empenham, que têm melhores resultados, eu acho que é uma ideia central de gestão de recursos humanos e que infelizmente não aplicamos aos médicos. E que isso pode depois representar também mais salários, um aumento superior em alguns salários em função de outros, não é? Eu espero que sim. Há claramente um problema salarial. E todas as comparações internacionais que nós fazemos com outros sistemas de saúde nos mostram isso. Não é só nos médicos, nos enfermeiros também. Há um relatório que foi publicado há cerca de 2 meses da OCDE, Sistemas de Saúde da OCDE, que nos mostra, por exemplo, que os enfermeiros portugueses, quando os comparados em paridade de poder de compra, portanto, normalizadas todas as outras condições, são os enfermeiros da OCDE que pior recebem. Isto é muito preocupante, e, portanto, nós achamos que deve haver um aumento de salários, mas que esse aumento de salários tem que ter um critério. Não pode ser dado de forma indiscriminada, independentemente do desempenho e do empenho do profissional. E, portanto, haver aumentos de salários faria muito mais sentido que ele fosse feito em função de uma avaliação de desempenho. É isso que nós defendemos. É haver uma maior densificação deste sistema dos centros de responsabilidade integrados? Eu defendo o conceito de avaliarmos o desempenho e de pagarmos às pessoas em função do seu desempenho. Preocupa-me que, da forma que estão construídos os CRIs, os Centros de Responsabilidade Integrados, que só permita que algumas especialidades tenham acesso a estes centros, particularmente as especialidades cirúrgicas, que podem fazer produção adicional. Portanto, quando o legislador previu estes centros, previu que estes profissionais que lá trabalham recebessem em função da produção adicional que fizessem. Isto é compensador para quem faz cirurgias. Mas para quem faz oncologia, por exemplo, não é. Por isso não existem centros de responsabilidade em oncologia. E isto é muito preocupante, porque o que é que nós temos? Temos dentro do mesmo hospital ou da mesma OLS
médicos que têm a oportunidade de trabalhar mais e receber mais e bem, e outros que não. Outros que não têm essa oportunidade. E vemos salários com enormes assimetrias. O mesmo acontece, deixe-me dizer-lhe também de uma forma clara, em relação às USFs tipo B e aos restantes profissionais das ULS, em que temos e bem os profissionais das USFs dos cuidados de saúde primários a ter salários majorados porque têm um conjunto de indicadores e estão a atingi-los e bem, mas depois todos os outros não têm essa oportunidade. E temos, às vezes, diferenças abismais nos salários. E isto cria um sentimento de injustiça que é, eu diria, insustentável. 50% a mais? Com certeza. Ou mais. Isto é absolutamente insustentável. E eu não estou a fazer um juízo sobre se o profissional da USF merece ou não ganhar este montante. Eu acho que não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que nós temos que ter, é quase uma questão de bom senso. Nós temos que ter equilíbrio na nossa política salarial. Não podemos ter uma política salarial da OLS que permita este nível de assimetria, porque senão o que nós vamos fazer é claramente a dizer a alguns profissionais que não contamos com eles e em alguns casos, a incentivar a sua saída. E, portanto, nós não podemos permitir isso. Mas havendo uma generalização deste modelo de remuneração por desempenho, não é? Isso, na verdade, equivaleria a fazer uma maior valorização salarial nas profissões da saúde. Se isso fosse acompanhado de melhores resultados, podíamos estar a falar de um investimento que fosse mais custo-efetivo. Eu percebo a sua pergunta. O que me está a dizer é que se essa forma de pagar fosse generalizada, nós podíamos ter um aumento dos custos com recursos humanos. Isso é verdade. Mas repare, se esse aumento de custo de recursos com recursos humanos estivesse associado, nós termos menos listas de espera em consultas, em cirurgias, termos os doentes com melhores resultados clínicos. E, obviamente, que não temos uma lista de espera ou temos piores resultados clínicos, também tem um custo. Tem um custo, por exemplo, em termos de absentismo, em termos de produtividade das pessoas enquanto membros de uma sociedade. E, portanto, na nossa perspectiva, a forma correta de definir indicadores e incentivos é em função de resultados que interessam ao doente. Aquilo que geralmente no nosso meio nós chamamos de valor em saúde. Nós devemos medir o impacto daquilo que fazemos, dos cuidados que prestamos na qualidade de vida dos nossos doentes e depois, naturalmente, definir incentivos em função disso. É o que faz sentido para nós. E o incentivo do regime de dedicação exclusiva, voluntário, houve uma proposta nesse sentido, agora no orçamento do Estado, não avançou, mas o Ministério da Saúde vê abertura para pensar na adoção deste regime. Acha que pode ser uma solução? Repare, a mim interessa-me que os profissionais, quando estão no Serviço Nacional de Saúde, quando estão um profissional que tem um contrato de 40 horas no Serviço Nacional de Saúde, ou 35, que naquelas horas esteja absolutamente empenhado e comprometido com o que está a fazer. E interessa medir esse compromisso e esses resultados e definir incentivos em função disso. Interessa-me pouco se depois destas 35 horas ele vai fazer uma consulta privada. Se ele tem os seus doentes privados que acompanha há muitos anos. E, portanto, em muitos casos, essa dedicação exclusiva poderia significar a saída de alguns médicos se nós disséssemos que tinham que fazer uma escolha, tinham que fazer uma opção. Mas no modelo voluntário isso não aconteceria. Com certeza. Portanto, se fosse voluntário, se correspondesse diria, a melhores resultados. Interessa mais a medição de resultados do que propriamente estar a retribuir mais só por mais 2 horas ou por mais 3 horas, que é isso que eventualmente está previsto no plano. Isso mais a impossibilidade de acumular funções no privado. Não é? Portanto, a dedicação exclusiva, que é diferente da dedicação plena, basicamente o que previa era que o médico fizesse mais algumas horas no público e que deixasse de trabalhar no privado. Eu diria que mais importante do que isso para nós é implementar esta ideia, este conceito de definir indicadores, de medir esses indicadores, que preferencialmente devem ser de resultados e de impacto na qualidade de vida dos doentes e de criar incentivos em função disso. É mais importante para nós do que a dedicação exclusiva. Ok. Foi há poucos dias que foi feita uma avaliação no Plano de Emergência e Transformação em Saúde, do progresso da implementação. Na sua opinião, está a progredir bem a implementação do plano?
Nós gostávamos que em algumas dimensões que, no nosso entender, são centrais ou capitais, para usar aqui o nome do vosso programa, que estivesse a evoluir melhor. Deixe-me dar-lhe 2 exemplos. Uma das medidas era a de definir critérios no acesso ao médico de família. Era de dizermos que se temos 1.700.000 pessoas ou 600.000 pessoas que não têm acesso a médico de família, porque não temos de facto médicos para todos, então se calhar faz sentido que nós possamos escolher quem são essas pessoas que não têm médico de família. E se nós tivéssemos que escolher, facilmente concluiríamos que um jovem sem comorbilidades, sem doenças, sem fatores de risco, se calhar não está tão necessitado de ter um médico de família e ter um acompanhamento mais frequente do que uma pessoa mais velha com mais comorbilidades e com mais doenças. E, portanto, faria sentido que num cenário em que temos uma escassez, que nós estivéssemos a escolher quem são as pessoas que têm acesso a médico de família. Essa seria uma melhor alocação de recursos, tendo em conta resultados em saúde para a população como um todo. Nós não o estamos a fazer. Mas esse plano existia, o Governo, nomeadamente no programa do Governo, previa-se que houvesse essa prioridade. De facto, mas não está a acontecer. Não está a acontecer ainda. Eu acho que devia acontecer, que deveria ter sido uma medida prioritária na implementação. Da mesma forma que acho que... Só em relação a essa medida, mas porquê excluir algumas pessoas em vez de dar prioridade a outras que estejam na mesma lista? Nomeadamente os idosos, não é? Mas é disso que estamos a falar. Portanto, o que eu estou a dizer é que enquanto houver pessoas sem médico de família e que careçam mais pela condição de saúde, pela sua circunstância específica, por serem pessoas idosas, essas pessoas devem ter uma prioridade no acesso. Era exatamente isso que eu estava a dizer. Isso não existe. Portanto, nós continuamos a ter pessoas que têm um conjunto de fatores de risco e que têm até uma idade... Prioridade em função da eliminação de outros. Com certeza. Mas isso, temos que fazer opções. Portanto, e se temos um recurso que é escasso, e se temos eventualmente pessoas que são jovens e que estão inscritos e que não são utilizadores, se calhar faz mais sentido darmos acesso a pessoas que seriam utilizadores e que beneficiariam muito mais de ter acesso àquele médico de família. Portanto, aí sejamos claros. Portanto, isso não avança porque é uma decisão política e por isso eu não acho avança. Que é uma questão que tem que ser colocada ao Governo. Eu não consigo perceber porque é que não avançou. Porque houve a coragem para a colocar, de facto, para a prever, ou para a colocar até no plano de emergência, mas depois não avançou ainda. Portanto, eu não consigo perceber ainda porque é que não avançou. Tem uma pergunta que tem que se fazer ao Governo. Porque avançou, por exemplo, em relação aos portugueses residentes no estrangeiro, não é? Sim, essa é uma outra questão, mas que também no nosso entender, se me está a fazer essa pergunta, no nosso entender também faz sentido. Alguém que está no estrangeiro e que não é o utilizador, obviamente deve sair da lista para dar lugar a uma pessoa que, estando cá, pode ser utilizador e beneficiar mais. Portanto, estamos mais uma vez na mesma questão. Lógica, é isso. É a mesma lógica, certo. é de quem pode utilizar e quem pode beneficiar mais daquele recurso que é escasso. Mas dizia-lhe eu, uma outra medida que não avançou é do acesso a consultas de especialidade, que é uma medida importante também. Nós temos milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas à espera de uma consulta. Algumas esperam meses. E naturalmente, tendo uma patologia, não estando em tratamento, e podemos até imaginar que algumas pessoas morrem enquanto esperam por uma consulta de especialidade. Mas, ao mesmo tempo, temos médicos a fazer consultas de acompanhamento de doentes crónicos que são estáveis, que não têm necessidade de alteração farmacoterapêutica, portanto, que estão bem, para utilizar uma frase mais... portanto, que beneficiam um pouco daquela consulta. São doentes que são marcados, e vocês provavelmente têm essa consciência, muitos dos nossos doentes são marcados periodicamente na consulta de seguimento no hospital, seria 6 meses ou de ano em ano, consoante a patologia, independentemente de ter tido uma alteração do seu estado de saúde. E a pergunta que nós nos devemos colocar é o que é que faz mais sentido? Se faz mais sentido ter este médico a gastar 20 minutos com este doente que está bem e não tem nenhum sinal de alerta, não teve nenhuma alteração do seu estado, ou se estes 20 minutos seriam melhor alocados a fazer uma primeira consulta, fazer um diagnóstico e iniciar o tratamento do novo doente. E, portanto, essa medida está no plano de emergência. E deixem-me também dizer, foi uma medida que nós propusemos, o Governo e bem ouviu um conjunto de entidades quando do preparação do plano de emergência, e essa foi uma medida proposta por nós.
O raciocínio, o racional é exatamente o mesmo de que estávamos a falar há bocado. Se nós temos um recurso que é escasso, então vamos utilizá-lo da melhor forma e em benefício da pessoa que melhor pode usar. E infelizmente também não avançou. Ok. Mas falava há pouco também da questão dos cuidados de saúde primária e das respostas que são dadas aos doentes agudos, da necessidade de haver uma resposta ao longo do ano. Os centros de atendimento clínico não deveriam estar a dar essa resposta ou ainda estão em dimensão insuficiente para poder dar essa resposta? São insuficientes. Repare, 3 centros de atendimento clínico em todo o país é absolutamente insuficiente, mesmo que os alarguemos para meia dúzia, é insuficiente. Portanto, se queremos criar uma alternativa aos serviços de urgência hospitalares, claramente temos que apostar no atendimento do doente agudo nos cuidados de saúde primários. Eu vejo os centros de atendimento clínico como uma medida transitória até nós conseguirmos implementar uma nova rede, uma nova primeira linha de atendimento do doente agudo. Bem sei que isto gera sempre uma reação por parte dos cuidados de saúde primários e eu percebo o porquê dessa reação. Portanto, os cuidados de saúde primários estão muito pressionados, naturalmente, também, para fazer o acompanhamento dos seus doentes, têm poucos recursos, sentiram-se, eu diria, pouco envolvidos na criação das ULS, a verdade seja dita. Portanto, como sabem, esta reforma avançou muito rápido e em alguns casos não houve tempo para ser amadurecida e discutida, com alguns intervenientes, nomeadamente com os cuidados de saúde primários, e portanto estão numa fase, eu diria, muito reativa e geralmente reagem a esta nossa proposta de que os possamos envolver no atendimento do doente agudo. Mas eu diria que nós temos é que nos focar, sem prejuízo desta reação deles, que eu valorizo e que eu acho que é importante e que nós podemos discutir com eles. Nós temos que nos focar naquilo que interessa aos nossos doentes. Eu acho que é inaceitável nós termos doentes há 15 horas à espera de um serviço de urgência. E, portanto, nós temos mesmo que repensar a forma como atendemos os doentes agudos e a envolver mais os cuidados de saúde primários, como aconteceu em outros países. Portanto, não estamos sequer a falar de nada novo ou para o qual não existe um precedente. Existem países, em Espanha fizeram isso, e, portanto, eu acho que é uma proposta que tem que ser discutida de uma forma calma, racional, com todos os envolvidos, incluindo, eu diria, principalmente com os médicos de família. Neste momento estariam a avançar as novas USFC, de modelo com gestão particular. Deviam ter sido criadas 20 até ao final do ano passado. Tem noção de como é que está o processo? Está a haver candidaturas? Não tenho. Não sei. É uma pergunta que tem que ser feita ao Governo. Deixe-me dizer que 20 USFs não vão resolver o problema de acesso a cuidados de saúde primários. E deixe-me dizer-lhe também que temos algumas preocupações, eu diria, com a criação dessas USFs, particularmente se elas puderem captar recursos do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós sempre dissemos o que é provável em função dos vencimentos. Não é? É pelo menos possível. Eventualmente provável, mas pelo menos possível, certamente possível, dado o enquadramento legal que lhes foi dado. E, portanto, nós não temos nada contra a articulação com o privado. O privado pode ser importante e é importante todos os dias num conjunto enorme de áreas, por exemplo, nos meios de diagnóstico, na radiologia e noutras áreas, o privado dá-nos uma ajuda enorme todos os dias. Mas quando essa colaboração a ser criada com o privado corre o risco de consumir ou de vir captar recursos humanos ao Serviço Nacional de Saúde para alimentar essa colaboração, eu diria que é uma colaboração que não faz sentido. Eu diria, um contrassenso. Ou um tiro no pé, para utilizar outra expressão. Se nós contratamos o seguimento de um conjunto de doentes em sede de cuidados de saúde primários ao privado, e para isso eles vêm a recrutar um conjunto de médicos recém-formados, recém-especialistas ao Serviço Nacional de Saúde, obviamente que isso vai prejudicar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde de continuar a atender os seus doentes nos cuidados de saúde primários. Isto é verdade para esta área como para muitas outras. E, portanto, eu diria que temos que ter essa precaução, e não é impossível ter essa precaução quando estamos a legislar. Portanto, poderíamos ter tido esse cuidado de dizer:
Nós podemos fazer isto com os privados, mas atenção que isto não pode resultar em depleção dos recursos do SNS, em captação de médicos do SNS em concreto, que é o maior risco. E novamente isto também tem que ver com as diferenças nos regimes de remuneração por desempenho, Sim. esse Sim. risco, não é? Sim, mas repare, nós estamos a falar de corridas que são desiguais. Nós temos pontos de partida completamente diferentes. Há muito essa questão, porque que o privado, aliás, consegue pagar melhor que o público? O público não escolhe doentes. O privado naturalmente escolhe doentes. Ainda recentemente tivemos uma notícia de que o privado tinha renegociado com a ADSE a exclusão de um conjunto de doentes. E é perfeitamente legítimo que o faça. Considerou que a ADSE não estava a pagar suficientemente bem aqueles doentes e, portanto, não está mais disponível para fazer aqueles doentes, ou para tratar aqueles doentes àquele preço, digamos assim. O Serviço Nacional de Saúde não pode fazer isso. O Serviço Nacional de Saúde atende todos os doentes. Mesmo que sejam doentes que custem 2 milhões de euros por doente e que esse custo de 2 milhões de euros não tenha sido considerado pelo Estado quando calculou o montante que nos ia dar para aquele ano. E isto não é uma possibilidade, é uma realidade de todos os anos. Todos os anos o Estado calcula o dinheiro que vai dar aos hospitais com base em orçamentos passados, de há 2 ou 3 anos, ou custos de há 2 ou 3 anos, que não considera a inovação terapêutica que entra todos os anos. E que já não correspondiam à realidade, no fundo, não é? Com certeza. Claro. E por isso, todos os anos, os hospitais têm prejuízos. E nem um eventual aumento da procura, essa ponderação também não entra. Com certeza. Tudo isso, até esta questão dos estrangeiros. Nós tivemos um aumento enorme da imigração. Podemos agora discutir se é imigração legal ou ilegal, mas temos um enorme aumento de pessoas, de facto, também que estão a contribuir para este aumento da procura e que não foram considerados quando se calculou o financiamento das ULS. E, portanto, mas tudo isto para lhe dizer que as ULS não escolhem doentes, não escolhem nacionalidades, não escolhem patologias, não fazem contas para saber se podem ou não fazer uma cirurgia. Fazem. E obviamente que isso lhes deixa menos margem para pagar os salários que o setor privado paga, como é natural. E portanto estamos a falar de questões diferentes. Isto não é nenhuma crítica ao setor privado, que temos um setor privado muito pujante, eu diria muito desenvolvido também em termos tecnológicos, com quem temos excelentes parcerias, mas é importante que fique claro que estamos a falar de questões completamente diferentes e portanto essa comparação salarial é injusta e não pode ser feita. E estas USFC devem ser integradas nas unidades locais de saúde? Eu não sei como. Essa foi uma pergunta que nós fizemos logo quando dessa criação. Um dos pressupostos, eu diria o pressuposto principal das ULS é a integração de cuidados, é termos as USFs, os médicos de família, a discutir com os médicos do hospital o percurso do doente e a discutirem como é que podemos definir esse percurso da melhor forma em função dos interesses do doente. Essa é a questão central, a integração clínica. Nós podemos ainda assim, discutir a integração clínica com uma USF privada. Portanto, nós podemos sentar à volta de uma mesa como esta e discutir qual é o melhor percurso para o doente, quando é que ele é referenciado para nós, quando é que regressa ao centro de saúde. Não sei se a discussão vai acontecer exatamente nos mesmos termos que acontece quando é feito dentro de portas, eu espero que sim. Em termos de enquadramento legal, eu confesso que não estou agora a ver como é que essas USFs, sendo detidas e geridas por privados, podem ser integradas nas ULS. E, portanto, penso que não vão ser integradas. É esperado até ao final deste mês a entrega do relatório final sobre as ULS de cariz universitário. Integra também o grupo de trabalho que está a trabalhar nesta questão, mas perguntávamos-lhe, na sua opinião, o que é que deve mudar neste modelo das ULS adaptado a esta realidade específica? Bom, eu tenho um dever de reserva porque integro essa comissão, esse grupo, essa comissão técnica independente e, portanto, não tendo este dever de reserva, não posso dar conta com detalhe daquilo que está a ser discutido. O que lhe posso dizer é que é público, a minha opinião está publicada até sobre este tema. Eu sou um defensor do modelo de unidade local de saúde, enquanto modelo que pode melhorar a integração de cuidados. Admito que ele pode ter algumas melhorias, nomeadamente na forma como estamos a financiar estas ULS. Acho que podemos considerar um conjunto de dimensões que não foram consideradas até hoje. Repare, as ULS universitárias devem ter preocupações, por exemplo, com o ensino e a investigação, e estas dimensões não estão consideradas nos contratos que o Estado celebra com estas ULS, e portanto isso pode e deve lá estar.
até o próprio modelo de articulação e de governação entre estas ULS e as faculdades de medicina e as outras escolas pode ser melhorado. Portanto, há certamente pontos a melhorar, mas o cerne do modelo, que é ter uma entidade a gerir toda a prestação de cuidados numa determinada geográfica, financiada por capitação ajustada em função do risco, em função dos doentes que nós servimos, é um modelo que eu defendo e continuo a defender com todos os defeitos que tem. Não há modelos perfeitos. Eu acho que é melhor do que o modelo que tínhamos antes, em que pagávamos por produção. Repare, nós antigamente pagávamos aos hospitais por número de cirurgias, por número de consultas. A Alemanha, por exemplo, também pagava por produção. A Alemanha está agora a fazer uma mudança no modelo, está a começar a pagar por capitação, porque percebeu, como nós também percebemos, que quando nós pagamos aos hospitais por cirurgias, isto cria um claro incentivo para os hospitais fazerem mais cirurgias. Em alguns casos, até as cirurgias que não são necessárias. E, portanto, eu sou um defensor do atual modelo, claramente com melhorias. Mas não é a intenção do governo, de certa forma, que este regime por capitação não seja aplicado a esta realidade específica? Não sei se é essa a intenção do governo, não é essa a minha opinião. E, portanto, não, como lhe disse, a minha opinião está publicada, eu continuarei a defender, portanto, de uma forma coerente, e repare, defendo com base na evidência. Há evidência de que esta forma de integrar cuidados e esta forma de pagar aos hospitais tem consequências, faz os hospitais focarem-se mais na prevenção da doença. Mas tem o apoio do governo nessa forma de pensar? O governo é que decide, o governo é que vai legislar. Esta Comissão Técnica Independente vai produzir um relatório que será naturalmente entregue ao Governo. O Governo depois fará com essa conclusão aquilo que bem entender, pode adotar estas conclusões e alterar o modelo ou não. Esta é a minha opinião e eu que defenderei naturalmente em qualquer forma. Que explicação é que encontra para as demissões das administrações das unidades locais de saúde, nomeadamente Santarém, Porto Alegre e Leiria? Porquê? Enfim... Eu não tenho uma boa explicação para isso. O que lhe posso dizer é que, nestes casos é sempre muito difícil generalizar, os casos não são todos iguais. Certo. O que sei é que, em alguns casos, estamos perante conselhos de administração capazes, constituídos por pessoas com formação, com experiência, com trajeto e que deram provas de capacidade para aquilo que estavam a fazer. Isso lhe garanto, porque conheço as pessoas e conheço o trabalho que estavam a fazer. Portanto, é uma decisão política e não ao nível de técnica, não é? É uma explicação possível. Só a Ministra é que poderá responder. A Ministra, o Diretor Executivo, quem tomou a decisão. Mas acha que a Ministra deve dar mais explicações sobre o assunto? Acho que a Ministra, tanto quanto sei, irá em breve ao Parlamento dar essa explicação. Estou certo que a dará. Faz falta ela dar essas explicações? Eu diria que sim, embora, repare, o efeito prático não vai ser nenhum. As pessoas estão demitidas e o novo Conselho de Administração está empossado. Portanto, eu só espero naturalmente que o novo Conselho de Administração, os novos Conselhos de Administração sejam igualmente constituídos por pessoas competentes, por pessoas capazes, por pessoas empenhadas, pelo menos tanto quanto que as pessoas que foram demitidas. E são? Eu espero que sim, não os conheço ainda todos em detalhe. Em alguns casos conheço e sei que sim, que são pessoas capazes. Mas este processo de demissões pode continuar ou não? Pode continuar. E Não tenho nenhuma indicação de que vai continuar, portanto, não tenho nenhuma indicação, terá que ser o Governo a dizer qual é a sua intenção. No nosso entender, não faz sentido. No nosso entender, deve ser feita uma avaliação, em primeiro lugar, se a pessoa tem ou não tem condições para desempenhar aquele cargo. E condições, entenda-se, formação, trajeto, experiência, se é a pessoa certa para aquele lugar, se tem capacidades de liderança. Tendo essas condições, estando a fazer um bom trabalho, não existe nenhuma razão para mudar. Nenhuma. E, portanto, nós temos inúmeros casos... Há uma razão política, de confiança política, eventualmente, ou não? Eventualmente. Poderá ser esse um argumento que, no meu caso, não é argumento bastante. De aplicação do novo porque modelo? No meu entender, é claramente uma decisão, um cargo que é técnico. Repare, nós temos inúmeros casos. Eu podia dar-lhe aqui... Então também não pode ser uma nomeação política do seu ponto de vista? No meu ponto de vista, claramente que não. Repare, nós temos inúmeros casos de pessoas... militantes até dos partidos. Repare, ser militante de um partido não é cadastro. Portanto, eu não estou a dizer que um político não possa ser presidente do Conselho de Administração ou membro do Conselho de Administração. Pode. Não é... Desde que tecnicamente preparado para o efeito. Portanto, desde que essa pessoa, para além de ser político, ou melhor,
apesar de ser político, tenha também formação, experiência, currículos e, portanto, que nos dê garantias. Estamos a falar de empresas, tínhamos consciência disto, empresas com orçamentos de centenas de milhões de euros. Algumas ULS têm orçamentos superiores a 800 milhões de euros. É disto que estamos a falar. Então isso não explica portanto, precisamente a mudança? Não justifica? Não justifica que nós tenhamos nas ULS as pessoas mais capazes para gerir este montante. E, portanto, eu por capacidade não entendo uma filiação política. Ser de um determinado partido político não tem qualquer influência quando estamos na linha da frente a tomar decisões de gestão sobre o que é melhor para os nossos doentes, ou qual é a compra mais custo-efetiva, ou qual é a melhor decisão de aquisição num momento, seja o qual for. E, portanto, exercer um cargo no Conselho de Administração implica necessariamente qualidades de liderança e também qualidades técnicas, mas é absolutamente irrelevante pertencer ou não a um partido político. E, portanto, mas estou certo que a Sra. Ministra em breve dará mais explicações sobre esse tema. E qual é a responsabilidade das gestões hospitalares neste calvário das urgências, na questão da falta de médicos, nos atrasos nas consultas, nas cirurgias? Há também responsabilidade destas administrações hospitalares de se ter chegado até aqui, ou na verdade não tiveram capacidade de atuar porque o poder político também não fez aquilo que devia? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Repara, o que é que nós temos hoje dentro dos hospitais? A Ministra da Saúde chegou a falar em lideranças fracas, não é? Sim. Eu não acompanho essa ideia, portanto, há tudo como em qualquer área, portanto, nós temos melhores e piores como em qualquer outra área, mas não acompanho essa generalização e tenho a certeza que a Sra. Ministra também não a pretendeu fazer. Aliás, ela teve depois a oportunidade de dizer que não pretendia fazer essa generalização. Mas qual é um dos principais problemas? Nós temos, de facto, a gestão de topo, os conselhos de administração, mas depois os hospitais têm toda uma estrutura de gestão interna, como qualquer empresa, tem chefias intermédias. E essas chefias intermédias são diretores de serviço, médicos, enfermeiros, mas depois são também gestores intermédios, pessoas da área da gestão. E de